Salve! Tudo beleza contigo? Você é uma pessoa intensa? Hoje nós vamos falar sobre isso. Vem comigo. Sou Marco Loureiro, sou coach e hoje nós vamos falar sobre as características das pessoas intensas. Basicamente, essas pessoas que têm intensidade na vida, que têm essa vida, que vivem essa vida, que gera energia, que espalha coisas boas pelos caminhos onde passa, basicamente elas têm 7 características. Vamos pensar um pouquinho sobre cada uma delas e convido você a refletir. Quais delas estão legais na sua vida e quais delas a gente pode desenvolver, o que poderíamos fazer para desenvolvê-las? Bora! A primeira característica de uma pessoa intensa é aquela pessoa que ela é receptiva e observadora do momento. Ou seja, ela está aberta para observar o mundo, para saber como as coisas são. Elas não têm uma mente fechada, ela não se centra em verdades. E não importa o que acontece no mundo, elas já têm aquela certeza na vida. Elas são receptivas, elas observam o momento. Elas vivem no presente, elas estão, quando estão interagindo com outras pessoas ou quando estão fazendo alguma atividade, elas estão integralmente ali. Elas observam, elas vivem o momento. Segunda característica, as pessoas intensas olham para o futuro. Elas também não ficam só paradas olhando para baixo. Elas também têm uma percepção de futuro. Elas sabem o que elas querem, elas sabem onde elas querem chegar. Elas se permitem levantar a cabeça e olhar lá na frente, até mesmo para poder fazer os seus planejamentos, para poder saber onde elas querem chegar. Então, pessoas intensas olham para o futuro. Terceira característica, elas buscam desafios. É claro que a gente tem uma zona de conforto e se a gente não se preocupar com isso, a gente fica nela. É onde a gente sabe o que fazer. Como a gente falou no outro vídeo sobre os tipos de vidas, essas pessoas que não buscam desafios, basicamente elas estão numa vida acomodada. Ou pior, elas estão na vida presa, mas porque elas sentem medo. As pessoas intensas, elas gostam do desafio. Elas se lançam em algo novo e que empurra os seus limites. Ela pressiona os seus limites. Elas buscam tarefas árduas. Elas gostam, isso as energiza. Quarta característica. Elas têm profundo interesse pelas pessoas e se conectam com elas de verdade. Ou seja, elas gostam de pessoas. E quando estão com pessoas, elas têm uma verdadeira conexão. Elas gostam de saber as histórias delas, elas investigam as mentes e as histórias delas. Interesse pelas pessoas faz com que ela tenha pessoas que gostam dela também, que se interessam, elas são pessoas charmosas. E elas conseguem absorver as suas experiências, suas visões, os ângulos de visões diferentes, como a parábola dos sábios ao redor de um elefante, os sábios vendados, os sábios cegos. Cada um deles tem uma verdade, uma parte da verdade ao redor de um elefante, né? Então cada um pega um pedacinho do elefante, cada um tá certo, o elefante é como uma árvore, é como uma cobra, é como uma parede. Bom, cada um deles tá certo, mas só quando você tem toda a visão que você chega próximo da verdade. Então, elas se conectam com pessoas e observam, são receptivas, como a gente falou na primeira característica dessas pessoas. Quinta característica. As pessoas intensas, elas são independentes. Não que elas não trabalhem com outras pessoas, como a gente falou agora há pouco, elas trabalham. Só que elas não são dependentes das atividades de outras pessoas, elas simplesmente vão. Elas não precisam ser carregadas, elas têm pernas próprias. Elas têm na vida delas a condição de ir. Elas não ficam drenando energia de outras pessoas para que consigam atingir seus resultados. Simplesmente elas vão, elas são independentes. Sexta característica, elas são dirigidas pela criatividade. É claro que o racional é importante, mas o pensamento linear, ele te ajuda para você conseguir fazer as coisas acontecerem, ter um aspecto tático na vida. Só que numa área estratégica, é importante ter essa criatividade, ter a capacidade de pensar lateralmente. Aí sim elas conseguem encontrar as oportunidades que existem na vida, elas conseguem encontrar quais são os outros caminhos que outras pessoas não percorreram. Elas se permitem estar
integralmente com sua mente conectada com aquilo que está fazendo. Pessoas que desenvolvem a criatividade têm mais resultados na vida e têm uma vida intensa. E a sétima característica também tem a ver com essa sexta, porque essas pessoas intensas, elas criam sentido. O que quer dizer com isso, Marco? Basicamente o seguinte, elas pegam, onde elas estejam, os espaços que elas estejam inseridas, as pessoas que elas estão falando, não são só aquela situação que você consegue enxergar, ela tem profundidade, ela tem significado, ela tem um propósito. Então, essas pessoas intensas, um jantar não é só um jantar, mas é um compartilhamento de um momento bom entre pessoas. É uma conexão entre pessoas, é uma celebração. Percebe? É um sentido, é um propósito. Mas você só estabelece isso quando você é criativo, quando você está disposto a pensar lateralmente. Então, qualquer que seja o espaço que você esteja, você está estudando, veja qual que é o sentido desse estudo. Não é só por estudar. Ninguém trabalha só por trabalhar, ninguém está com uma pessoa só por estar. Qual que é o significado? Então aqui, basicamente, a gente viu as 7 características das pessoas intensas, receptivas e observadoras do momento, olham para o futuro, buscam desafios, profundo interesse pelas pessoas, independentes, criativas e criam sentido. Legal? Qual dessas 7, então, você pode desenvolver hoje? Esse é o convite. Beleza? Espero que tenha gostado desse nosso vídeo. Se curtiu, dê um like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, acesse o nosso site, institutoloureiro.com.br, vamos adorar a sua visita lá. E se quer compartilhar alguma coisa com a gente, algum pensamento, alguma reflexão, coloque nos comentários, vou adorar ler e responder para você. Beleza? Grande abraço e até a próxima.